Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast e hoje a gente vai falar sobre a lei do esforço inverso e como arrumar nossa gaveta pode nos ajudar com a procrastinação. Muitas vezes a gente tem alguma atividade para realizar e a gente se sente parado, totalmente travado por causa da procrastinação, que é aquela espécie de bloqueio que impede a gente de realizar a atividade que a gente tem que realizar. É como se a cada vez que a gente colocasse mais esforço para a gente se motivar, menos a gente vê se consegue ver o resultado, sabe? A gente trava e não consegue encontrar solução para acabar com aquela procrastinação e fazer o que que a gente tem para fazer. Isso aqui, ó, no começo do texto, ele fala sobre isso, ó. De quando em quando, colocamos muito esforço para ter uma ideia ou encontrar solução para algo e nos vemos tomados por uma espécie de bloqueio, onde quanto mais nos esforçamos, menos vemos uma solução. É aquele caso da procrastinação, né? Você travar e não conseguir resolver a parada que você tem para resolver porque você tá sem motivação. Tipo, você quer se esforçar, quer realizar, mas você não consegue. Aqui na segunda parte, ele diz: Você já percebeu que quando estamos tentando nos esforçar a dormir, a cada esforço o sono parece mais distante? Isso acontece porque estamos colocando muito esforço em nossa mente e excesso de esforço dificulta a relação no nosso consciente e subconsciente. É, ele dá o exemplo do sono, né? Quando a gente quer dormir, a gente não consegue, a gente meio que trava, porque a gente fica colocando muito esforço na mente. Isso só, em vez de ajudar a dormir, a gente só afasta o sono. Aí aqui tem um ponto importante, que nessa hora de dormir aqui, muita gente coloca som de chuva, aqueles áudios, aqueles sons para conseguir dormir, né? Porque basicamente você tira a sua mente consciente do esforço de ficar, ah, quero dormir, quero dormir, quero dormir, e você foca no som, né? Você foca no som e escuta ele, relaxa a mente ali, não pensa tanto em querer dormir, e sim no som que tu tá escutando. É igual quando, quando as pessoas fazem aqueles exercícios de respiração para conseguir dormir, sabe? Que você, tipo, inspira e respira, na verdade. Aí você vai relaxando a sua mente. Tudo é sobre relaxar a mente, sabe? Sair daquele bloqueio mental, daquele esforço, ritmo frenético de estar procrastinando e querer ficar naquela frear, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, só sobrecarregando sua mente. Ele fala que esse esforço de tentar dormir é o mesmo que acontece quando a gente tá com bloqueio mental e coloca muito esforço para encontrar a solução para algum problema. Aí ele diz aqui, ó, outro ponto importante, a solução para o bloqueio de ideias e para o problema de sono é não se esforçar tanto. Sim, sim, porque quando você quer ter uma ideia ali, alguma coisa do tipo, você fica, ah, eu preciso ter uma ideia e você sobrecarrega muito sua mente, igual o problema do sono ali. Aí que ele diz, às vezes fracassando por se esforçar demais. É, aqui entra a primeira citação aqui da lei do esforço inverso, que é, aí dá um exemplo aqui, ó, o filósofo Alan Watts, com sua teoria sobre a lei do efeito reverso. É o que o filósofo Alan Watts diz aqui, né? Ele diz que a gente fracassa por se esforçar demais. Aí aqui embaixo, ele afirma que quando se lida com o poder da mente subconsciente, quanto maior o esforço da mente consciente, menor a resposta da mente subconsciente. Sente-se e observe a margem. Ah, um exemplo de Buda. Aí que ele dá outro exemplo da lei do esforço inverso, ó. Aldous Huxley, em A Lei do Esforço Inverso, defende que quando a imaginação e a força de vontade entram em ação, a imaginação vence. Sim, sim. É porque quando você esforça muito sua mente consciente, subconsciente em alcançar o resultado ou ter alguma nova ideia, você meio que trava, porque você está sobrecarregando muito sua mente. Aí tem uma guerra ali entre o subconsciente e o subconsciente. Um hábito mal visto. De fato,
Em abordar a lei do esforço inverso, não podemos pensar em tomar uma atitude pacífica a respeito dos problemas. O que devemos fazer é utilizar uma nova arma para lidar com o problema. Sim, sim, porque, tipo, não é você desistir de fazer o que você tem que fazer. É só você usar outro modo, outro método, na verdade, para relaxar a sua mente e assim conseguir resolver aquele problema que você tem. Aí diz aqui, ó, lembre-se que o bloqueio é como estar se forçando a dormir. Você só conseguirá dormir quando diminuir o esforço e relaxar a mente. Então, quanto mais você se esforça e coloca a pressão na sua mente, mais você piora a situação e assim se afasta da solução. Muito bom também. Porque nunca se viu buscando alguma solução e a encontrando em um momento onde ela não era esperada porque ela surgiu enquanto tomava banho ou durante uma caminhada ou lavar louça ou mesmo antes de dormir. Tipo, ai, me desculpa, tá muito tempo tá seco. Às vezes acontece, a gente está procurando alguma ideia e não ter essa ideia, porque, na verdade, é aquele negócio todo que eu falei ali no começo do esforço, sabe? Do esforço da mente. E quando a gente relaxa a mente, a gente dá um. Por a gente relaxar a mente, ela fica mais aberta a ter ideias. Por exemplo, quem nunca teve uma ideia que antes de dormir, então quando estava fazendo uma caminhada, lavando a louça ali, pau, veio alguma ideia assim, uma solução para um problema que você tinha que você não tinha pensado antes. Sabe essas ideias que entram na vida da gente de supetão, acontece muito por causa disso. Muito quando a gente está fazendo uma atividade manual ali, sabe? E diminui o esforço da mente. Tudo é sobre diminuir o esforço da mente. Ele diz aqui que a ideia surge por você diminuir o esforço, igual eu falei, abriu espaço para uma nova relação entre seu consciente e inconsciente. Isso proporcionou um espaço para que uma nova ideia surgisse. Aqui, outro ponto importante: às vezes, o que você precisa é se distanciar do problema durante um tempo para assim diminuir a pressão de lidar com o problema. Aí aqui ele pergunta: e como se distanciar do problema? Aqui é um ponto muito importante, bem prático, estamos quase terminando já, deixa eu ver aqui. Tal. Então, aqui ele diz como se distanciar do problema. Foque em outra atividade manual. Uma boa opção é fazer alguma coisa que tire a pressão da mente. Uma dica que li uma vez de um escritor mundialmente famoso, autor do livro Clube da Luta, Chuck Palahniuk. Quando se dedica ao trabalho de escrever, quando se dedica ao trabalho de escrever, gosta de oscilar entre o ato de escrever com afazeres domésticos. A seguir as palavras do próprio Chuck. Se você não sabe o que vem a seguir na história, limpe seu banheiro, troque os lençóis. Pelo amor de Cristo, tire a poeira do computador. Uma ideia melhor surgirá. Viu? É muito aquela coisa de você, sabe, focar em uma atividade manual ali para diminuir o esforço da mente. Muita gente pratica atenção plena, mas aqui uma coisa que eu gosto de fazer para diminuir o esforço da minha mente é organizar a gaveta. Organizar a gaveta, organizar a mesa, sabe? Pegar uma coisa ali que está desorganizada e organizar ela para você fazer alguma atividade manual e assim você poder relaxar a sua mente para que surja a nova ideia e a motivação para que você consiga executar aquela atividade que você tem que executar. Aqui, ó, ele dá alguns exemplos de pessoas que utilizaram a lei do esforço inverso do Dostoiévski, lia jornal quando uma pequena notícia lhe deu um episódio criativo onde teve a ideia de escrever Crime e Castigo em uma de suas maiores obras literárias. Para escrever Crime e Castigo, ele basicamente teve a ideia de escrever Crime e Castigo, que é um grande livro, que é um grande livro muito bem conceituado. Ele teve a ideia quando ele leu o jornal. Ou seja, ele não estava focado ali, nossa, eu preciso escrever Crime e Castigo, eu preciso escrever uma ideia. A ideia apareceu para ele ali quando ele leu o jornal, tranquilamente ali, a ideia surgiu. Aqui ele dá outro exemplo de Mozart. Mozart. Mozart relatou em um de seus diários que as suas melodias chegavam até ele enquanto estava distraído, jantando em um restaurante ou durante uma de suas caminhadas, ou mesmo quando se preparava para dormir. Mozart tinha a ideia de composição quando estava ali caminhando, jantando, ou ali, mesmo acontece comigo várias vezes, de ter uma ideia ali antes de dormir, igual aconteceu com o Mozart.
Aí dou outro exemplo aqui, a Agatha Christie revelou que tinha grandes ideias para seus contos de crime quando tomava banho ou lavava as mãos. Ou seja, as ideias vinham para ela também quando ela não estava se esforçando, quando ela estava ali tomando banho ou lavando as mãos. É muito importante aqui, ó, esse fato de organizar alguma coisa, sabe? Talvez você precise lavar a louça, fazer alguma caminhada, organizar a gaveta. Organizar a gaveta é muito bom porque você se foca ali por alguns minutos na atividade manual de organizar a gaveta e isso diminui o esforço da sua mente. Organiza a gaveta, sabe? O que te vai te dar uma sensação de recompensa por você ter realizado alguma atividade. E naquele momento ali que você está organizando a gaveta, pode vir até mesmo a ideia de a motivação necessária para que você realize a atividade que você está procrastinando. Organização é muito importante, né? Porque um ambiente bagunçado, na verdade, cria uma mente bagunçada. Então, organizar seu ambiente, fazer as atividades ali manuais e diminuir o esforço da mente. Então, para ficar bem claro aqui, basicamente, se você está procrastinando, você tem que tentar diminuir o esforço da sua mente, focar em alguma atividade manual e ali abrir a sua mente para ter novas ideias.